Olá pessoal, então vamos dar continuidade ao vídeo. Nós estávamos falando das consequências da definição de logaritmo. Então, a terceira consequência, a potência de base A expoente logaritmo de b na base A é igual a b. Estou me acostumando com a ferramenta, então desculpe qualquer falha. Nós vamos chamar logaritmo de b na base A de x. Então, por definição, A elevado a x igual a B. Então, A elevado a x igual a B, certo? Agora, vamos olhar. Nós chamamos logaritmo de B na base A de x. Então, A elevado a logaritmo de B na base A é A elevado a x. Por definição, A elevado a x é igual a B. Certo? Então, nós podemos sempre usar isso. Vamos à quarta consequência. Então, logaritmo de b na base A é igual a logaritmo de c na base A, c e somente c, b igual a c. Então, é uma demonstração bem rapidinha. Então, nós começamos com a nossa igualdade, logaritmo de b na base A igual ao logaritmo de c na base A. Por definição, é a elevado a logaritmo de c na base A igual a b, que é o que está aqui. Pela consequência anterior, a elevado a logaritmo de c na base A é c. Então, nós temos que c igual a b. Vamos agora calcular o valor de 8 elevado a logaritmo de 5 na base 2. Bom, nós estamos querendo utilizar a propriedade conhecida, né? Então, eu quero olhar para esse 8 aqui como se fosse um 2. 8 na base 2 é 2 ao cubo. Então, 2 ao cubo elevado a logaritmo de 5 na base 2. Ok, eu posso, por propriedade de potência, trocar aqui o 3 com o logaritmo de 5 na base 2. Então, nós trocamos. E aí, pela propriedade, 2 elevado a logaritmo de 5 na base 2 é 5. Então, ficamos com 5 ao cubo é 125. Agora, vamos resolver 3 elevado a 1 mais logaritmo de 4 na base 3. Por propriedade de potência, essa soma aqui pode ser separada numa multiplicação. Então, nós ficamos com 3 elevado à primeira vezes 3 elevado ao logaritmo de 4 na base 3. 3 elevado a 1 é 3. Pela nossa propriedade, 3 elevado ao logaritmo de 4 na base 3 é 4. 3 vezes 4, 12. Vamos ver algumas propriedades dos logaritmos. Então, lembrando, né, nós estamos usando lá desde o início que A é maior que zero, diferente de 1, né? Algumas vezes eu não vou falar isso, mas subentendam isso. Então, para B maior que zero e C maior que zero, logaritmo de uma multiplicação, B vezes C, na base A, pode ser separado numa soma, da seguinte forma: logaritmo de B na base A mais logaritmo de C na base A, certo? Então, uma multiplicação transformada numa soma desta maneira. Considerando A maior que zero, diferente de 1, B maior que zero e C maior que zero, nós temos que o logaritmo de B dividido por C na base A é logaritmo de B na base A menos logaritmo de C na base A. Então, uma divisão sendo transformada numa subtração desta maneira. Temos algumas observações. Então, uma coisa bem legal é que logaritmo de 1 por C na base A
Se nós usarmos a propriedade, ficamos com logaritmo de 1 na base A menos logaritmo de C na base A. Logaritmo de 1 na base A, vocês se lembram? Uma das consequências? A elevado a que número nos dá 1? A elevado a 0. Então, logaritmo de 1 na base A é 0. Então, nós ficamos com 0 menos logaritmo de C na base A. Então, sempre que nós temos 1 dividido por 2, por qualquer outro número aqui, um C, é o mesmo, na base A, é o mesmo que menos logaritmo de C na base A. Algo interessante é que o B por C é maior que 0. Se nós soubermos que tanto B quanto C são maiores que 0, então nós usamos a propriedade dessa forma. Agora, se nós soubermos que é maior que 0, mas talvez o B seja negativo e o C seja negativo, então nós temos que usar a propriedade com cautela. O B e o C devem estar em módulo, ok? Alguns exemplos. Então, logaritmo de 2 dividido por 3 na base 5. Usando a propriedade, é logaritmo de 2 na base 5 menos o logaritmo de 3 na base 5. Segundo exemplo, logaritmo de 2 vezes 3 por 5. Quando nós não colocarmos a base é 10, ok? Então, primeiro nós separamos numa subtração, ficamos com logaritmo de 2 vezes 3 menos logaritmo de 5. E depois a nossa multiplicação nós separamos numa soma. Ficamos com log de 2 mais log de 3 menos log de 5. Terceiro exemplo. Log de 2 dividido por 3 vezes 5. Primeiro separamos numa subtração, ficamos com log de 2 menos log de 3 vezes 5. Depois, a nossa multiplicação é separada numa soma. Preste atenção que nós colocamos aqui colchetes, porque tem uma subtração aqui. Então, aí a nossa multiplicação separada numa soma. Log de 3 mais log de 5. E aí, esse sinal aqui vai ser distribuído, né? E ficamos com log de 2 menos log de 3 menos log de 5. Quarto exemplo, se x maior que 0, então log de x por x mais 1 na base 2 é log de x na base 2 menos log de x mais 1 na base 2. Log de x mais 1 por x menos 1 na base 3 é log de x mais 1 na base 3 menos log de x menos 1 na base 3. Isso somente se x mais 1 maior que 0 e x menos 1 maior que 0. Ou seja, se tivermos x maior que 1. Caso contrário, nós temos que tomar cuidado e colocar em módulo. Lembrem-se disso. Logaritmo da potência. Também é uma propriedade bem interessante. Considerando, né, que já estávamos falando, A maior que 0, diferente de 1, B maior que 0, e o nosso alfa pertencente aos reais. Então, se eu tenho logaritmo de B elevado a alfa na base A, esse alfa pode passar multiplicando. Então, ficamos com alfa vezes logaritmo de B na base A. Exemplos. Então, primeiro exemplo, logaritmo de 2 elevado a 5 na base 3. O 5, que está no expoente, passa multiplicando 5 vezes logaritmo de 2 na base 3. Logaritmo de raiz cúbica de 2 na base 5. Podemos transformar, lembrem-se, né, da aula passada, isso numa potência. Então, raiz cúbica de 2 é o mesmo que 2 elevado a 1/3. E aí, nós podemos passar esse 1/3 multiplicando. Logaritmo de 1 por 3/4 na base 2. Então, nós podemos ver o 1 por 3
elevado a 4 como 3 elevado a menos 4, e o menos 4 passa multiplicando. Desculpe. Exemplo 4. Log, aqui, base 10, né? De x menos 1 elevado a 4, o 4 passa multiplicando. Temos que prestar atenção nas restrições. X menos 1 maior que 0, né? Ou x maior que 1. Se x diferente de 0, então log de x ao quadrado, eu posso, o 2 que está no expoente, passar multiplicando. E o x eu disse que era apenas diferente de 0, então eu deixo ele em módulo aqui, né? Desenvolva aplicando as propriedades dos logaritmos, né? A, B e C, reais positivos. Então, vamos lá. A letra A, log de 2AB por C. Então, na solução, primeira coisa que nós podemos fazer, temos uma divisão aqui, então vamos separar numa subtração, certo? Então, ficamos com log de 2AB na base 2 menos log de C na base 2. Depois nós temos uma multiplicação, então podemos separar em soma. Perceba que nós não colocamos em colchetes nem parênteses porque não tem subtração. Agora, se fosse desse lado, tínhamos que nos preocupar com o sinal negativo. Então, ficamos com log de 2 na base 2, mais log de A na base 2, mais log de B na base 2, menos log de C na base 2. Log de 2 na base 2 é 1. Então, 1 mais log de A na base 2, mais log de B na base 2, menos log de C na base 2. E nós faremos isso nas letras B e C. A divisão é transformada numa subtração, a multiplicação é transformada numa soma, os expoentes passam multiplicando, certo? Na letra C, a mesma coisa. A divisão vira uma subtração. Depois, a multiplicação vira uma soma. A raiz de C é o mesmo que C elevado a meio. O expoente 3 passa multiplicando. O expoente 2 passa multiplicando. E lembrando, aqui nós colocamos em parênteses, porque tem um sinal negativo. E o expoente meio também passa multiplicando. Qual é a expressão cujo desenvolvimento logarítmico é 1 mais log de A na base 2 menos log de B na base 2 menos 2 vezes log de C na base 2? Então, esse é para fazer o procedimento inverso. Então, como a base é 2, nós podemos escrever no lugar de 1, log de 2 na base 2. Essa subtração, nós podemos jogá-la para fora do parênteses, como foi feito aqui. A soma. Então, essa soma vira uma multiplicação aqui, 2A, e essa soma também vira uma multiplicação. O 2 que está multiplicando vira expoente. Então, temos a multiplicação e o expoente. No final, essa subtração é transformada numa divisão. Então, esse é um exercício bem bacana de ser resolvido, né? Trabalha bastante o raciocínio. Nós fazemos de um lado, né? Desenvolvendo e depois voltando às propriedades. É bem bacana trabalhar com isso. Outra coisa interessante é que podemos mudar a base no logaritmo. Então, nós temos aqui logaritmo de B na base A pode ser transformado em uma divisão, que é logaritmo de B na base C dividido por logaritmo de A na base C. Então, nós queremos, digamos que estamos trabalhando com uma base 2 e nosso logaritmo está na base 3.
Então, nós podemos passar para a base 2, que é mais conveniente, ok? E deve ser feito exatamente dessa forma. Então, o B está no numerador e o A no denominador. Exemplos. Log de 5 na base 3. Nós queremos passar para a base 2. Então, temos outros, ou é de conhecimento a base 2, ou os outros logaritmos estão na base 2 e nós precisamos disso. Então, o 5, ó, em cima, o 3 embaixo. Então, log de 5 na base 3 é log de 5 na base 2 por log de 3 na base 2. Segundo exemplo, log de 7 na base 2 é log de 7 na base 10 por log de 2 na base 10. Log de 3 na base 100 é log de 3 na base 10 por log de 100 na base 10. Aqui, log de 100 na base 10 é 2. Log de 3 na base 10 nós não sabemos. Então, podemos escrever como meio de log de 3 na base 10. Sabendo que, então, às vezes o enunciado nos dá um valor e a gente tem que trabalhar para poder usar esse valor. Então, o enunciado nos dá aqui log de 3 na base 30 é A e log de 5 na base 30 é B. Calcule log de 2 na base 10. Então, nós temos aqui que 2 é igual a 30. Então, porque nós temos 2 e 10, né? 2 é o mesmo que 30 dividido por 3 vezes 5 e 10 é o mesmo que 30 dividido por 3. Nós queremos o 30, por quê? Porque é o que o enunciado deu. Então, log de 2 na base 10 é o mesmo que log de 2 na base 30 por log de 10 na base 30, mudança de base. 2 é o mesmo que 30 por 3 vezes 5. E 10 é o mesmo que 30 por 3, certo? Agora nós vamos utilizar as nossas propriedades ao contrário. Então, essa divisão pode ser vista como uma vamos usar na ordem, na verdade, não ao contrário. Então, essa divisão pode ser vista como uma subtração. Então, fica log de 30 na base 30 menos log de 3 na base 30. Aqui, ao invés de colocar os parênteses e fazer a soma, nós já distribuímos a subtração, tá? Então, menos log de 5 na base 30. E aqui também vira uma subtração, log de 30 na base 30 menos log de 3 na base 30. Log de 30 na base 30 é 1. Log de 3 na base 30 foi dado no enunciado, é A, certo? Log de 5 na base 30 também foi dado, é B. Log de 30 na base 30 é 1. E log de 3 na base 30, A. Então, ficamos com 1 menos A menos B por 1 menos A. Nós vamos parar o vídeo por aqui e daqui a pouco nós continuamos falando sobre função logarítmica. Até mais!